Bom dia, galerinha! Segunda-feira. Hoje nós vamos para a nossa apostila de língua portuguesa, página 54. Hoje é dia 20/7/2020. Nós vamos falar sobre as 3 tirinhas e os 3 autores. Mas antes de falarmos sobre a apostila, vamos ver como as tirinhas surgiram? Os quadrinhos acompanham gerações e gerações. Mas você sabe quando que eles surgiram? Dizem que a primeira história em quadrinhos foi The Yellow Kitty, criada em 1896. Foi nessa história que o Balão das Falas apareceu. Nas primeiras décadas, os quadrinhos eram praticamente humorísticos, até que nos anos 30 eles cresceram, invadindo o gênero da aventura. Na mesma década surgiu o primeiro super-herói que possui identidade secreta, o Superman. Nos próximos anos surgiram mais do que 400 super-heróis, dentre eles o Batman. A década de 90 trouxe 2 marcos para a história em quadrinhos: a colorização computadorizada e a influência dos mangás. Pois é, agora que nós já sabemos como as tirinhas surgiram, vamos ver nossa aulinha de hoje. É difícil encontrar alguém que não goste de ler as tirinhas, não é? E você sabia que nos suplementos infantis elas também aparecem e são muito engraçadas? Já conhece as personagens Lola e Juju, criadas pelo cartunista Laerte? Alguma vez pensou que 2 lâmpadas pudessem conversar? Conheça também o Eric, um garoto que, bem, você vai saber sobre ele lendo a última tira. Ler. Esta é a última página da folhinha. Observe com atenção, mas não se preocupe em lê-la neste momento. Ah lá, ela fala que é a página 8, né, do suplemento, folhinha 13 de abril de 2013. É a mesma folhinha que nós já estávamos vendo anteriormente. Agora você lerá a primeira das tirinhas, que está na página anterior. Observe atentamente cada detalhe e as falas que estão no balões. Siga as orientações do professor para ler a biografia do autor. Laerte, Lola e Juju, as andorinhas. Ah lá, primeiro quadrinho, elas estão escrevendo nelas mesmas, né? Aliás, uma na outra, Lola e Juju. Você é a Lola e você é a Juju? Eu sou a Juju e eu sou a Lola. Nha, 3 andorinhas. Andorinha. Olha lá o elefante. Aí o que elas estão fazendo? Voando. De repente elas desenharam a chuva. E olha lá, pessoal, começou a chover e elas foram embora. Quem criou essa tirinha foi Laerte Coutinho. Ele nasceu em São Paulo e fundou a revista em quadrinhos chamada Balão, quando tinha 21 anos. A partir daí, colaborou nos jornais mais famosos do Brasil, como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, e nas revistas Veja e Chiclete com Banana. Escreve também textos para TV, teatro e cinema. Em 2010, publicou o livro em quadrinhos Carol, que conta muitas aventuras de uma menina dotada de inteligência rápida, atitude, humor e que sempre está aprontando alguma com o Gabriel e sua turma de amigos. Vamos ver a próxima tirinha na página 56. Agora leia a segunda tirinha. Observe com bastante atenção os detalhes de cada ilustração. Depois siga as orientações do professor para ler a biografia do autor. Adão. Olha lá. São as lâmpadas. Eu não sou uma lâmpada, sou uma ideia. É tão difícil de entender isso? Você não é nem uma lâmpada, nem uma ideia. Você é a luz da minha vida. Ai, que bonitinho, gente. Olha lá o coraçãozinho. E assim, ele mudou de ideia. Adão Iturrusgaray nasceu no Rio Grande do Sul e fez seu primeiro quadrinho quando tinha 17 anos. Olha ele aí na foto. Costuma dizer que nasceu com um lápis e um papel na mão. Publicou um livro em que conta histórias da sua vida
e que Laerte Coutinho elogiou como sendo o melhor livro de Adão. Já recebeu diversos prêmios e seus álbuns de quadrinhos são distribuídos no Brasil e em Portugal. Publica seus quadrinhos nos jornais A Folha de São Paulo e o Liberal, além da revista argentina Fierro. Atualmente, Adão vive em Córdoba, na Argentina. Olha lá, pessoal, a última tirinha na página 57. Pedro C. As reações de Eric. Ao descobrir que finalmente foi bem na prova de matemática, ao descobrir que seus pais vão lhe comprar um novo amplificador, ao descobrir que seu blog tem mais de 10 mil acessos, ao descobrir que a garota que ele gosta aceitou seu convite para sair, ao descobrir que ele ganhou 4 tribitecla chicletes e quadrilhões de reais na loteria, ao descobrir que um álbum de músicas inéditas de Hanks vai ser lançado, ele começou a gritar, né? Pedro C. Pedro Cobiaco. Nasceu em 1996 e começou a fazer e a publicar suas tiras em 2009. Trabalha no jornal Folha de São Paulo para o Caderno Folhinha, onde publica as tiras em que as personagens é Eric, um garoto louco por rock. E aí nós vimos as 3 tirinhas. Nós conhecemos também as tirinhas da Turma da Mônica, do Mickey, né? Nós temos acesso a várias histórias em quadrinhos. Lembra quando a apostila ainda não tinha chegado, que a tia colocou algumas aulas com história em quadrinhos para vocês também, para a gente fazer entendimento do texto? Então, a gente acabou vendo algumas histórias diferentes, né? Bom, vamos lá. Entender o texto. 1. Escolha a tira que você mais gostou. Então, vocês vão ver a 1, a 2, a 3 e vão escolher uma delas, tá bom? 2. Qual das tiras você escolheu e o que agradou nela? Você vai colocar qual delas você escolheu, se foi a 1, a 2 e a 3, e o porquê, o que você mais gostou na tirinha, tá bom? Página 58. 3. Conte a história que está nessa tira. Quem são os personagens, o que acontece com elas e qual é o final. Aí, vocês escolheram a tirinha, tá? Aí, vocês vão contar a história da tirinha. Tia, é a história que está na tirinha? Sim. Mas, por exemplo, a das andorinhas, como não tem muita fala, vocês podem inventar as falas para dizer o que aconteceu na história, combinado? Estudar a língua. 1. Agora você vai resolver várias atividades de ortografia. Leia com atenção o que deverá ser feito em cada uma delas. A. Complete as palavras a seguir com M ou N. Lembrando que a letrinha M, ela sempre vem antes das consoantes P e B, ok? Então, vamos lá. Andorinha, lâmpada, entender, convite, comparar e amplificador. Vamos virar a apostila na página 59. Letrinha B. Preencha as listas com as palavras do item A. Então, aquelas palavrinhas que vocês acabaram de colocar, M ou N, vocês vão colocar aqui. As palavrinhas que vocês completaram com M, no quadradinho do M. E as que vocês completaram com N, no quadradinho do N, ok? Nessa tabelinha. C. Antes de qual letra dessas palavras usamos M? Acabei de dar a resposta para vocês. D. Usamos N e não N, também antes de outra letra. Qual? Dê 3 exemplos. 2. Leia as palavras a seguir. Observe a letra destacada. Olha lá, Brasil, coisa, surpresa, casa, gasolina e usar. A letra destacada é a letrinha S. A. Que som a letra S tem nessas palavras? B. Quais letras estão antes e depois do S nessas palavras? Aí vocês vão lá no Brasil, vocês vão procurar a letrinha S. Aí vocês vão olhar
a letrinha que tá antes do S, vão colocar aqui na frente do Brasil, e a que vem depois do S. E assim nas demais palavras, certo? Na coisa, na surpresa, na casa, na gasolina e no usar. C. Essas letras pertencem a qual grupo do alfabeto? Nós temos no alfabeto as vogais e nós temos as consoantes. Qual grupo elas pertencem, ok? O que você observou sobre o som da letra S nas palavras citadas? Ela tem um som diferente, né? Mas eu não posso falar para vocês qual é o som, vocês têm que saber porque a gente já estudou isso. Então, prestem atenção quando a gente falar Brasil, qual é o som que o nosso S aparece, ok? Vamos lá, página 60. Complete com S, 2 S, C ou cedilha, sempre com som de C. Então, praça, fumaça, sabão, cadarço, esquecer. Sapato, céu, passeio, descalço, amassar. Pássaro, criança, cansado, aniversário, sereia. Paciência, doçura, pelúcia, calção e bicicleta. 4. Observe cada grupo de palavras. Em cada um deles, há uma palavra em que a letra S não tem o mesmo som das demais. Pinte esta palavra. Grupo A. Massa, pêssego, pressa, liso, missa. Grupo B. Asa, peso, sapato, música e desafio. Grupo C. Estudar, lesma, história, casamento e isca. Grupo D. Soma, sabonete, sereia, suco e miséria. Vocês vão ver qual que é a palavrinha que não tem o mesmo som do S e vão pintar ela, tá? No grupo A, no B, no C e no D. 5. Agora explique porque as palavras que você pintou na atividade 4 não fazem parte dos grupos nos quais estão. No grupo A, no grupo B, no grupo C e no grupo D. Porque ela vai ter um som diferente, né? Mas vocês não vão escrever isso, porque ela vai ter um som diferente. Vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês, tá? Página 61. Produzir texto. Você conheceu diferentes tirinhas nesse módulo. Tira é uma história contada por meio do desenho, às vezes acompanhado de texto, apresentado em 3 ou 4 quadros. Agora, é você quem produzirá uma tirinha, ou seja, unirá desenho e texto para contar uma pequena história em 3 ou 4 quadros. Use folha avulsa. Você poderá criar personagens e histórias inéditas, novas, recriar personagens conhecidas, vivenciando uma história inédita, nova. Você pode fazer os personagens e a história. Você pode usar personagens tipo Cebolinha, Magali, Mickey, Pato Donald, criando uma história nova, tá? Recriar personagens e recontar uma história já conhecida. Vocês podem fazer um desenho de um personagem que vocês vão criar e contar uma história que já existe, colocar-se como uma personagem da história. Vocês podem aparecer lá no quadrinho também. Antes, porém, junte-se a 2 colegas. Vocês trocarão ideias sobre o que pretendem criar durante a produção das tiras. Observe, vocês vão fazer sozinhos, tá? Ou com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho. Como será a história de cada um? Quantas personagens terá cada história e quem serão elas? Quantos quadros serão necessários para contar a história? Em que lugar dos quadros vocês escreverão os textos? Apenas nos balões, como em Lola e Juju? Em balões e fora deles, como na tira de Adão? Em retângulos, como nos quadrinhos de Pedro C?
Use letra de forma maiúscula, como nas tiras que você leu nas aulas. Depois, crie individualmente sua tirinha. Peça ajuda aos colegas e ao seu professor para sanar possíveis dúvidas. Mas lembre-se de que o registro é seu, capriche. Ao terminar, verifique a ortografia. Se houver dúvidas, chame o professor. Pessoal, se vocês tiverem dúvida quanto às atividades da apostila, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? No meu WhatsApp. Vocês sabem que eu estou à disposição de vocês exatamente para isso. Para que eu consiga explicar para vocês e resolver as dúvidas, certo? Então, vocês podem estar me chamando, que a gente vê uma forma melhor de estar explicando o que vocês não entenderam, certo? Em casa. 1. Invente mais um quadrinho para a tira de Adão. Escreva nele uma frase para contar o que aconteceu com as lâmpadas, ou desenhe balões para as falas. No final, pinte seu quadrinho. Use o espaço abaixo. Então, vocês vão desenhar mais um quadrinho, inventando um final para a história, nesse quadrado que está aqui na página 62, ok? 2. Na tira de Pedro C., Eric é fascinado por rock. A. Escreva o que fascina você. Do que vocês gostam? O que fascina você? Então, vocês vão escrever aí. B. Agora faça um desenho para mostrar sua reação diante do que fascina você. Então, você vai fazer um desenho. Lá apareceu ele, tipo, super feliz, gritando, né? Então, você vai fazer um desenho agora, nesse quadrinho, representando o que te fascina. 3, página 63. Complete as palavras com M ou N. Lembrar, ponta, recompensa, bandeira, lento, pomba, recontar, bambu, lombo, singular, 90, também, longo, simples, novembro e tanque. 4. Leia o texto a seguir. Eric era uma criança que nunca se cansava de ouvir rock. Se o pai o convidava para tomar sorvete, ele recusava, dizendo que preferia ouvir música. O menino sonhava em ficar tão famoso quanto Jimi Hendrix. A mãe de Eric vivia imaginando o que ela poderia oferecer para que ele parasse de fazer esta cara. Olha aí a cara. E tivesse pelo menos essa reação. Tipo, ele fica de cara meio amarrada e ela queria que ele sorrisse, né? Encontre no texto uma palavra que tenha as letras citadas a seguir. Escreva. A. Cedilha. B. C com som de C. C. S com som de Z. D. S com som de C. E E. S. S. Uma só, tá? Vocês vão encontrar, vocês vão ler novamente, encontrar e escrever aí na frente. A 5 vocês não precisam fazer, tá? E a 6, faça a revisão de tirinhas que você produziu em classe, retoque a pintura e o traçado dos desenhos. Capriche, sua tirinha será exposta na sala de aula. A 5 nós não vamos fazer porque não é todo mundo que tem revista em casa, né? Lá no colégio nós tínhamos um monte na sala, mas em casa não é todo mundo que consegue fazer. Vale a pena ler. Calvin e Haroldo. E foi assim que tudo começou. Um garoto chamado Calvin, um tigre chamado Haroldo, aparentemente de pelúcia, mas que anda, fala, dá sugestões e se envolve em encrencas com seu dono. Essa dupla, retratada em histórias em quadrinhos ou tirinhas, é imperdível. Leia, divirta-se e desvende o mistério dessa super amizade. A incrível sombra de Jack. Amizades inexplicáveis podem ser mais comuns do que a gente imagina. Neste livro, Jack e sua sombra eram inseparáveis, até que um dia, Lei descubra fala que pode fazer um amigo, mesmo que seja apenas uma sombra. 1, 2, 3 princesas.
O que aconteceria no reino do faz de conta se as princesas pudessem ficar com o trono e até utilizassem a internet para resolver problemas? Nessa história, você encontrará esta e outras respostas bem surpreendentes. Não deixe de ler e descubra que o mundo encantado já não é mais o mesmo de antigamente. Pensou em internet no mundo encantado? Amigos. Amigos de verdade deixam saudades para sempre. Não porque eles sempre concordem com a gente, mas porque são especiais. Por saber falar quando é necessário e também por fazer companhia, mesmo quando estão em silêncio. Leia o livro e aprecie também as ilustrações caprichadas que ajudam a contar história. Gente, é interessante hoje essa aula de português agora com essa leitura dos livros, porque hoje é dia do amigo, né? Dia 20 de julho. E não existe uma coisa... Existem muitas coisas importantes no mundo, existem muitas pessoas importantes na vida da gente, mas não como os nossos amigos. Porque um amigo é aquele que sempre que você tá triste, chateado, é aquele que vem e te dá a mão para levantar, né? Então, não existe coisa mais especial do mundo do que os amigos que a gente conquista ao longo das nossas vidas, ok? Eu termino aqui a aula hoje com essa frase. Amanhã nós voltaremos com as correções. E em seguida agora nós teremos a historinha da Chapeuzinho Verde, que eu citei na sexta-feira. A nossa amiguinha Cecília, ela tinha o livro em casa, tá? Então ela vai estar contando para vocês. Um grande beijo. E uma ótima semana para todo mundo, ok? Eu vou ler a história Chapeuzinhos Coloridos, de José Roberto Torre. Eu vou ler a história da Chapeuzinho Verde. Chapeuzinho Verde. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma verdejante floresta, uma menina de olhos cor de esmeralda. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, tanto que lhe deu um presente, uma capinha com capuz. A roupa era verde dólar, quer dizer, verde musgo. A menina ia com ela para todo canto e lugar. Por causa disso, as pessoas começaram a chamá-la de Chapeuzinho Verde. Tudo ia calmo e tranquilo, até que um dia sua mãe disse: Chapeuzinho, leve essa torta de limão para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela é muito avarenta para comprar um docinho. E se a gente não mandar uma coisinha de vez em quando, ela vai acabar magra feito um palito. Pode deixar, mamãe. Vou levar a torta para a vovó. A senhora pode me dar dinheiro para o ônibus? Mas para lá não tem ônibus. Ah, esqueci. Então me dá dinheiro para a sola do sapato. Nunca vi menina para gostar tanto assim de dinheiro. É igualzinha a sua avó. Tá bom, pega. Mas tome cuidado. Não saia do caminho, porque a floresta é perigosa. Então a menina colocou a torta de limão numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho ela cantava assim: pela estrada fora eu vou tão mesquinha, e pedirei mais grana para a vovozinha. Chapeuzinho entrou pela floresta e foi andando, até que de repente
o lobo saiu de trás da moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Verde. Bom dia, senhor. O que você leva nessa cesta? Uma torta de limão. Para mim? Só se o senhor tiver dinheiro para comprá-la. Não tenho nem um centavo. Então, vou levá-la para minha avó, que vive lá na Casa Verde, lá no meio da floresta. Aí, o lobo pensou. Todo mundo fala que a velhinha da Casa Verde tem um monte de joias. Acho que vou comer a vovó, a menina, e ainda vou roubar as joias. Mas ele não podia tacar Chapeuzinho ali no meio do caminho, pois algum caçador que estivesse por perto poderia escutar os gritos da menina. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem uma fonte onde as pessoas jogam moedas. Por que não vai por ali e pega umas para você? Que boa ideia! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e ficou contando moedinhas e nem viu o tempo passar. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Tuque, tuque, tuque. Quem é? Perguntou a velhinha. Sou eu, sua netinha. Vim trazer uma torta de limão para a senhora, falou o lobo disfarçado a voz. A vovó levantou-se e viu o seu cofre estava bem trancado. Ela achava que a neta estava de olhos nas suas joias e abriu a porta. Quando fez isso, nem teve tempo de abrir a boca de espanto, porque o lobo pulou sobre ela e devorou-a de um só bocado. Glup! Depois ele pensou em roubar as joias da vovó, mas como precisava fazer a digestão, deitou-se para esperar o Chapeuzinho. Finalmente, quando ela chegou à casa da vovó, bateu na porta. Tuque, tuque, tuque. Quem é? Perguntou o lobo, imitando a voz da vovó. Sou eu, sua netinha. Entre, minha querida. Não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina percebeu que havia alguma coisa de esquisita por ali e perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? É para ouvir a tilintar das moedas. E esses olhos tão grandes são para ver os extratos do banco. E essas mãos tão grandes são para contar o dinheiro mais rápido. E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro das notas. E essa boca tão grande. Então o lobo parou de imitar a vovó e falou com sua voz terrível: Essa é para de comer! Depois disso, ele saltou sobre a menina e a engoliu a visita, ou seja, de uma só vez. E aí foi tirar outra sonequinha. Como estava com a barriga muito cheia, logo começou a roncar bem alto, tão alto que o caçador escutou aquele barulho e resolveu dar uma olhada.
Quando abriu a porta e viu o lobo dormindo com aquele barrigão, o caçador pensou: puxa vida, esse lobo é de uma raça bem rara. Se eu tirar a pele dele, poderia vendê-la e ficarei rico. Então o caçador colocou balas em sua espingarda, apontou para o lobo e cabum! Matou o bicho. Depois, quando estava abrindo sua barriga com cuidado para não entregar a pele, viu que Chapeuzinho Verde e sua avó estavam dentro. Como não é todo dia que aparecem oportunidades de se ganhar alguns dinheiros em troca, o caçador disse: olha, eu posso tirar vocês duas daí, mas isso vai me tomar muitas horas. Então, antes de começar, eu queria saber se vocês poderiam me pagar por esse trabalho. Pode pegar as minhas joias que estão no cofre, disse a vovó. Eu tenho as moedinhas que apanhei pelo caminho, falou Chapeuzinho. Então o caçador pegou as joias e as moedinhas e tirou as duas de dentro da barriga do lobo. A moral dessa história é: o dinheiro não traz felicidade e atrai um monte de malandros.